Na vida de Verônica, tudo parecia no lugar certo. Aos 34 anos, vivia em uma casa ampla, silenciosa e perfeitamente organizada no interior de São Paulo. Ao lado de seu marido Caetano, um empresário de 50 anos, conhecido pela frieza nos negócios e pela rigidez dentro de casa. Apesar do casamento estável aos olhos de todos, dentro das paredes espessas daquela mansão, existia uma mulher que há muito tempo deixara de ser amada. Ela não era infeliz, mas também não era feliz. E isso, para Verônica, era como morrer aos poucos. Caetano, por sua vez, passava cada vez mais tempo fora. Reuniões, viagens, almoços políticos. Quando estava em casa, mergulhava em silêncio no escritório, ou se distraía com noticiários que exaltavam homens como ele. As conversas com Verônica resumiam-se a: trancou o portão. O que tem pro jantar? Deixa os papéis na mesa. Ela suportava. Por conforto, por medo da solidão, por hábito. Até que tudo começou a ruir, no dia em que Mirella cruzou o portão. Mirella tinha 30 anos e um passado que não entregava nos papéis. Com aparência meiga e voz baixa, foi contratada como empregada doméstica. Após uma rápida entrevista, feita pela própria Verônica, que, à época, procurava ajuda para os afazeres da casa. Após uma crise de enxaqueca a afastar da rotina, Mirella era prestativa, educada e tinha um jeito de olhar que parecia grato. Mas havia algo em seus olhos, que brilhava demais para quem dizia ter perdido tudo na enchente, que destruiu sua cidade natal. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Ela lavava, cozinhava, limpava e perguntava tudo com o respeito necessário. Verônica, aliviada, confiou rápido. Deu acesso à cozinha, à área íntima, aos armários. Em pouco tempo, Mirella sabia a rotina da casa, melhor do que a própria dona. Sabia a hora em que Verônica tomava banho, a hora em que Caetano saía. Sabia onde estava cada remédio, cada taça de vinho, cada chave. Mas o que ninguém sabia, ou fingia não ver, era o modo como Caetano começou a observar Mirella. Primeiro, foram os elogios sutis. Ela é ágil, né? Faz um café melhor que o seu. Depois, os comentários mais descarados. Verônica, por que você não se arruma mais como antes? A distância entre os dois crescia, mas algo em Mirella se aproximava. Era nos pequenos gestos. A blusa justa demais para limpar a sala. O perfume doce espalhado pela cozinha. O jeito de rir das piadas sem graça de Caetano. Verônica percebeu, mas calou. O primeiro choque veio numa manhã qualquer. Verônica foi à lavanderia, buscar lençóis limpos, e ouviu risos abafados no quarto de hóspedes. Pela fresta da porta, viu Mirella sentada na cama, com o rosto próximo ao de Caetano. Ele tocava seu cabelo, como quem brinca com fogo. Verônica recuou sem ser vista. Tremia. Sentiu o estômago revirar, mas não confrontou. Naquela noite, chorou no banheiro com a torneira aberta. No dia seguinte, serviu café, como se nada tivesse acontecido. Ela não era ingênua, mas também não estava pronta para o que viria. Mirella se tornou sombra e fantasma. Quando Verônica estava no quarto, Mirella estava na sala. Quando Verônica ia ao mercado, Mirella dava um jeito de ficar sozinha em casa. A confiança que parecia cega. Agora era escárnio. Mirella sorria demais, oferecia ajuda demais e escondia demais. E Caetano? Caetano estava diferente, mais vaidoso, mais impaciente com Verônica, mais presente para a outra. O que Verônica ainda não sabia, mas logo descobriria, é que os encontros não aconteciam só na ausência dela. A própria cama do casal havia se tornado cenário de traição. Os lençóis que ela trocava, os travesseiros que arrumava, as velas do criado mudo, tudo havia sido testemunha silenciosa do desprezo. E então,
Um dia, Verônica adoeceu. Febre alta, náuseas, cansaço inexplicável. Foi ao médico. Nada de grave, talvez uma virose. Os exames não acusaram infecção. Os remédios não ajudavam. A comida parecia estranha. O vinho deixava gosto metálico. Sentia tonturas, fraqueza, tudo em silêncio. Até que encontrou, por acaso, um frasco de gotas escondido atrás de uma lata de café. Sem etiqueta, sem origem. No dia seguinte, ao observar Mirella preparando sua bebida, percebeu um movimento rápido, quase imperceptível. 2 gotas caindo na xícara. Naquela noite, Verônica não dormiu. Ela sabia e entendeu tudo. Mirella não estava apenas tendo um caso com seu marido. Mirella queria o lugar dela, a casa, a estabilidade, o sobrenome. E para isso, ela precisava morrer. Mas o que Mirella não sabia é que Verônica era mais forte do que aparentava. Foi ali que a vingança começou. Verônica decidiu não confrontar. Fingiu continuar adoecendo. Desmaiou de propósito. Parou de comer. Passou a escrever cartas. Gravou vídeos secretos. E então, num sábado à tarde, desmaiou de vez. A ambulância foi chamada. O hospital, parte do plano, confirmou a morte após um colapso repentino. O corpo foi preparado. A notícia se espalhou. Caetano chorou pouco. Mirella chorou nada. Mas o velório foi marcado. E o caixão, lacrado apenas por fora. Porque naquela madrugada, Verônica abriria os olhos, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A noite caiu sobre a cidade como um véu de luto. A casa de Verônica, outrora viva com o som do rádio ligado na cozinha, e o tilintar de taças nos jantares silenciosos, agora era apenas um eco da ausência. Luzes baixas, velas espalhadas, arranjos brancos e lírios, carregavam o ar de um pesar ensaiado. Caetano organizou tudo com a frieza de quem administra um contrato. Nada de missa longa, nada de discursos exagerados. Ela queria algo discreto, mentiu para os amigos e para si mesmo. Mirella, por outro lado, vestia preto justo e maquiagem impecável. Era o tipo de luto que beirava-lhe a provocação. Chorava sem lágrimas, abraçava sem se molhar. No fundo, carregava no peito uma euforia envenenada, uma quase vitória. Ela havia vencido. A esposa agora era cinza, um retrato emoldurado ao lado do caixão, e Caetano, enfim, seria seu. O que Mirella não sabia era que naquele caixão não havia corpo. 3 dias antes, ainda em casa, Verônica se preparou para morrer sem morrer. O médico que assinou seu laudo era um velho amigo da juventude. Alguém que devia a ela mais do que favores. Devia a vida. Em segredo, ele administrou à paciente uma substância que induzia a um sono profundo e desaceleração dos batimentos. Ela ficou inconsciente por horas, tempo suficiente para Caetano acreditar no pior. O atestado foi emitido e o corpo, ainda vivo, foi liberado rapidamente. Um caixão foi encomendado e lacrado por recomendações sanitárias. Durante as horas que antecederam o velório, Verônica ficou escondida em uma clínica discreta, monitorada, segura. Apenas 2 pessoas sabiam de sua sobrevivência: o médico e Clara, sua antiga babá e confidente, afastada há anos pela influência de Caetano, mas que retornou ao seu lado como uma leoa em silêncio. "Você tem certeza disso?" perguntou Clara, olhos marejados. "Nunca estive tão certa de nada. Eu vou morrer, para ressuscitar mais forte." No dia do velório, Clara entrou na sala com postura firme, segurando 1/3 nas mãos. Observou tudo. Observou Mirella flertar com o viúvo de luto falso. Observou Caetano segurar um copo de uísque ao invés da dor. Observou os sorrisos discretos, os cochichos, e guardou cada rosto. Às 22 horas,
quando os últimos convidados se despediam e o caixão seria transferido para o sepultamento da manhã seguinte, algo aconteceu. As luzes piscaram. Um trovão estremeceu os vitrais. E, entre as velas quase apagadas, ouviu-se um estalo seco. A tampa do caixão se ergueu, lenta, pesada, silenciosa. E dela emergiu Verônica. Ela estava de branco, cabelos soltos, pele pálida, olhos intensos, como um fantasma que se recusa a desaparecer. A sala congelou. Caetano deixou o copo cair. Mirella soltou um grito rouco, como quem vê o próprio passado cobrar o futuro. Verônica ficou de pé, ergueu o queixo e disse, com voz firme: "Não era o meu corpo que estava morto. Era o meu silêncio." O pânico foi imediato. Algumas pessoas correram. Outras ficaram paralisadas. O pai de Verônica, ao fundo, caiu ajoelhado. A mãe chorou alto, mas ela não parou. Caminhou lentamente até o meio do salão, entre os olhares de incredulidade. Mirella recuou como uma criança flagrada. "E isso é uma farsa. Isso é loucura." "Não, Mirella. Loucura é matar alguém com doses lentas e sorrir enquanto faz isso." "Eu não. Eu nunca." "Você envenenou meu corpo, mas não matou minha alma." Ela estendeu o braço, e Clara, ao lado, entregou um envelope pardo. Dentro havia vídeos, fotos, áudios, provas. "Tudo está aqui, inclusive a manipulação do meu remédio, inclusive o seu caso com o meu marido." Caetano, trêmulo, tentou se justificar. "Verônica, eu fui enganado." "Você se deixou enganar. Você abriu as portas da minha casa. Deixou que ela tomasse o que era meu. Mas agora, nada mais é nosso." A ela tirou a aliança, jogou no chão. "E você, Mirella? Achei que fosse apenas uma traidora, mas é criminosa. E eu vou provar." No dia seguinte, Verônica desapareceu da cidade. Sumiu dos noticiários. Não deu entrevistas. Não apareceu mais na mansão. Mas Mirella recebeu uma intimação formal. A perícia confirmou traços de substância tóxica no sangue de Verônica, compatível com o líquido encontrado no frasco, escondido atrás da lata de café. A investigação começou. O nome dela circulou nos jornais com outra manchete: "A empregada que quase matou a patroa." Caetano, abandonado, viu seus contratos despencarem. Seus amigos virarem sombras. Ninguém queria ligação com um homem que dormia ao lado da morte. Enquanto isso, em uma vila distante, Verônica escrevia um novo nome. Em seu ateliê, recém-inaugurado: Vivas. Ela estava viva. E agora, começava de novo. Mas isso era só o começo. Mirella tentava sorrir para a câmera do repórter, mas seu rosto denunciava o terror que crescia por dentro. Disfarçada de vítima, declarou que tudo não passava de um mal-entendido. Ela surtou, perdeu a cabeça. Armou tudo isso para nos destruir, dizia. Mas os olhos dela não sustentavam as próprias palavras. Verônica assistia à entrevista de longe, com a serenidade de quem já chorou o suficiente. Naquela manhã, o boletim de ocorrência foi protocolado. Com ele, anexado, estavam laudos toxicológicos, exames de sangue, cópias dos registros de vídeo da cozinha e gravações feitas por Verônica em seu próprio celular, escondido sob o balcão de mármore da cozinha, onde Mirella, por mais de uma semana, despejou pequenas gotas do veneno em sua xícara. Ela sabia que a justiça seria lenta, burocrática, mas também sabia que o verdadeiro castigo já havia começado: o medo. Mirella não podia mais sair na rua sem ser reconhecida. Vizinhos cochichavam ao vê-la no mercado. Os olhares eram diferentes. A mansão, que um dia ela sonhou em ocupar por completo, agora era uma prisão sem tranca. Caetano se tornara um fantasma. Depois do escândalo,
Seus sócios romperam contratos. A empresa virou alvo de investigações por uso de recursos ilícitos. E, para completar, seu nome foi envolvido na tentativa de homicídio. Ainda que não houvesse provas da participação direta, seu silêncio e descaso estavam registrados. Ele, que um dia se orgulhava do próprio poder, agora passava os dias trancado no escritório, alcoolizado, ranzinza, abandonado por todos, até mesmo por Mirella. Ela, por sua vez, já não se maquiava. Andava pelos cômodos da casa como um vulto, desconfiada, paranoica. Verônica não aparecia mais, mas estava em todo lugar. Era o nome no jornal, a imagem nos programas de TV. Era a sombra em cada barulho no portão. Mirella não dormia bem há dias. E então, em uma noite úmida de outono, ouviu passos. Era meia-noite. Na sala escura, uma carta repousava sobre o sofá. Mirella a viu assim que desceu, descalça. Suava, trêmula, com a mão nos batimentos. A carta estava lacrada com cera vermelha. Você achou que me enterrou, mas eu sou a raiz. Vê. Mirella deixou a carta cair. O choro veio como soluço preso na garganta. Correu para o quarto de Caetano. Ela está aqui. Ela entrou na casa. Mas ele apenas a ignorou, com uma garrafa de uísque pela metade e os olhos perdidos. Ela vai acabar comigo, Caetano. Talvez você mereça. Aquela frase foi a gota. Mirella saiu no meio da madrugada, dirigindo sem rumo. Seguiu até a delegacia e, em desespero, pediu proteção. Ela está me perseguindo. Está doente. Vai me matar. Mas o delegado já conhecia a história. Já tinha visto os vídeos. Já tinha lido o laudo. A senhora está sendo investigada por tentativa de homicídio. Talvez devesse estar mais preocupada com a justiça do que com vingança. Verônica, por sua vez, vivia sua nova fase com mais silêncio do que alarde. No litoral paulista, alugou uma pequena casa com jardim, onde abriu um estúdio de restauração de móveis antigos. Pintava, costurava, reformava o que estava quebrado, inclusive a si mesma. Ela trocou o nome nos documentos. Passou a assinar como Verônica Luz, porque era isso que ela buscava agora. Luz. Clara estava ao seu lado, sempre. E foi Clara quem, numa tarde de céu laranja, entregou a Verônica a notícia que ela esperava. O processo havia avançado. Mirella seria indiciada formalmente. A perícia confirmou as substâncias. A denúncia foi aceita. Ela vai ser chamada para depor. Ótimo, disse Verônica, com a mesma voz firme de quem um dia se levantou de um caixão. Mas eu não quero vê-la presa. Clara a olhou surpresa. Não? Quero que ela viva, mas que viva sabendo que nunca mais vai ter paz. Mirella recebeu a intimação num envelope oficial, com data, hora, e a ameaça clara. Se não comparecesse, seria levada sob custódia. Tentou ligar para Caetano. Inútil. Ele agora vivia isolado no interior, sem acesso a nada. A mansão foi colocada à venda. Os carros de luxo, leiloados. O nome Ferraz havia virado poeira. Desesperada, Mirella compareceu ao fórum. Lá, foi recebida com olhares duros. Respondeu ao interrogatório, com frases curtas. Tentou se vitimizar. Tentou dizer que era apenas um caso de ciúme, que Verônica havia armado tudo. Mas então, Verônica entrou. Vestia roupa clara, sem maquiagem, sem rancor. Somente presença. Mirella paralisou. A voz sumiu, e Verônica disse apenas uma frase. Você tentou me apagar, mas só acendeu minha força. Saiu da sala sem olhar para trás. Naquela noite, Mirella empacotou seus pertences. Deixou tudo. Foi embora da cidade. Dizem que tentou mudar de nome, que se escondeu no norte, que hoje vive sozinha, num quarto de pensão, desconfiando até da própria sombra. Caetano, por outro lado,
Nunca mais foi visto. Talvez tenha partido. Talvez ainda tente encontrar uma saída da própria culpa. E Verônica, enfim, reencontrou algo que não sentia havia anos: paz. Mas ela sabia. A verdadeira justiça ainda viria. 6 meses haviam se passado, desde a noite do velório. Desde o dia em que Verônica se levantou do próprio caixão e virou o jogo que haviam montado para enterrá-la. Agora, a vida caminhava em outro compasso, mais silencioso, mais leve e, principalmente, verdadeiro. O ateliê, construído com madeira reaproveitada e janelas grandes, ficava em uma ruazinha de paralelepípedos a poucos metros do mar. Lá, entre pincéis e tecidos, Verônica transformava móveis antigos em novas memórias, como fez com a própria história. Ela não queria fama, recusou entrevistas, apagou redes sociais, não deu um nome à tragédia que viveu. Queria apenas seguir. Mas a vida ainda guardava uma última cartada. Clara foi quem percebeu primeiro. Tem um homem parado do outro lado da rua. Está aí há 3 dias. Olha pra cá, mas nunca entra. Tem cara de ameaça. Não, tem cara de culpa. No 4º dia, ele entrou. Caetano. Mais magro, olhos fundos, o rosto marcado. Nada lembrava o homem que um dia comandava reuniões com uma pasta na mão e desprezo no olhar. Agora ele tinha nas mãos apenas uma carta. Não vim pedir nada. Vim entregar. Verônica pegou o envelope. Leu ali mesmo, diante dele. Era uma confissão. Uma carta manuscrita, com caligrafia trêmula, onde Caetano reconhecia tudo: o abandono, a omissão, a traição e a covardia. Admitia que sabia dos riscos, mas que fingiu não ver. Que se envenenou junto com ela, com cada escolha errada, cada palavra engolida, cada vez que virou o rosto. Essa carta é para a justiça? Não, é para você. A única justiça que me importa agora é o perdão. Verônica olhou para ele. Era o primeiro reflexo que qualquer visitante via ao entrar. E ali, refletida, estava ela, inteira, sobrevivente, mulher. Meses depois, numa manhã ensolarada, Verônica atendia uma cliente no ateliê, quando o sino da porta tocou. Um homem alto, de sorriso calmo e olhos gentis, entrou com uma cadeira antiga nos braços. Ouvi dizer que aqui vocês restauram o que vale a pena. Verônica sorriu. Só o que tem alma. Ele era arquiteto, novo na cidade. Chamava-se Gabriel. Por longos segundos. Depois, simplesmente disse: Eu te perdoo, mas nunca mais volte. Caetano chorou. Pela primeira vez em toda a história, ele chorou e saiu. E naquele instante, Verônica soube. Agora sim, tudo estava encerrado. Semanas depois, uma caixa chegou ao ateliê. Sem remetente. Dentro, um espelho antigo, rachado. E colado na moldura, um bilhete. Que você nunca mais se veja pequena. Era de Clara. Um presente. Um símbolo. Verônica pendurou o espelho na entrada do ateliê. Trazia no olhar uma paz que ela nunca teve com Caetano. Não falava alto, não pressionava. Apenas ficava, a cada visita para acompanhar a restauração da cadeira. Um novo pedaço de conversa nascia. No 3º café, ela riu de verdade. No 4º, aceitou um passeio. No 6º, segurou sua mão. Ela não procurava por amor, mas o amor a encontrou. Simples, leve, inteiro. E dessa vez, Verônica não precisou morrer para renascer. Ela apenas viveu e foi amada, como merecia. Fim. E agora me conta, o que você faria no lugar da Verônica? Você teria coragem de enfrentar quem te traiu? Ou teria seguido em silêncio, como tantas fazem? Comenta aqui embaixo, porque essa história é mais do que ficção. É sobre se levantar, mesmo quando todos acham que você está enterrada.
Se essa história mexeu com você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos que também vão tocar sua alma e virar sua cabeça. E lembre-se, às vezes, a vingança mais poderosa é continuar viva, em paz e sem medo. Até o próximo vídeo!